Meu nome, Walter Lima. Nós estamos dando foco na visão de Krishnamurti, de Edu Krishnamurti. Nasceu em 1895 e faleceu em 1986. Todo o seu trabalho, portanto, durante todo o século XX. Nasceu na Índia e faleceu nos Estados Unidos, na Califórnia. Eis aí um grande filósofo, escritor, conferencista, um verdadeiro sábio. Viveu de uma forma íntegra. Toda a sua obra, que é uma imensa obra, nós temos aí mais de 1000 livros, todos os livros de Krishnamurti compilados de suas conferências, de suas palestras. Ele passou a vida toda dando palestra e conferência. Portanto, neste vídeo vou abordar o medo. Quero salientar que também vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. O que é o medo? É possível observar o medo? É possível superar o medo? Combater o medo? O medo surge de alguma coisa ou surge do nada? Como fazer cessar o medo? São algumas perguntas, respostas formarão, evidentemente, o conteúdo deste vídeo. Portanto, o que é o medo? Na visão de Krishnamurti, existem dois tipos de medo. Existe o medo físico, o medo real. Este medo ele está acontecendo no momento presente. É algo que acontece de fato. Você vem na rua e vê um louco colérico com a faca na mão, em sua direção. Evidentemente, você terá uma reação do medo real. Você não tem tempo nem de pensar, simplesmente vai agir, correr, lutar, fazer o que for, você vai, de uma forma ou outra, ter uma resposta. Esse é o medo real. Não existe nada elaborando esse medo. É um fato que aconteceu, é que existe um louco, é algo real, concreto, está com a faca na mão vindo em sua direção. Ou um cachorro bravo, um pitbull, solto, correndo em sua direção. Então, o medo real, o medo físico, é aquele que acontece no seu presente. Ele acontece no momento imediato. No entanto, existe outro tipo de medo, segundo Krishnamurti, que é o mais comum, o que ocorre em maior quantidade. É o medo psicológico. E o que é o medo psicológico? Krishnamurti diz que o medo psicológico é o medo do pensamento. Ou seja, é o medo gerado pelo pensamento. Isso que é o medo psicológico. E o pensamento, segundo Jiddu Krishnamurti, é memória. Pensamento é memória. Pensamento é memória acumulada do passado. São experiências acumuladas do passado. Portanto, está aí o que é o pensamento? Pensamento não é nada novo. Pensamento é velho. Pensamento é simplesmente memória do... Portanto, o medo psicológico é um medo que não está ocorrendo no seu momento presente. Ele ocorre de uma forma ou outra através do pensamento, tendo uma visão, através da memória de algo aconteceu, ou com medo de que algo que já aconteceu no passado possa acontecer. Evidentemente, o pensamento é que age. O pensamento é que gera o medo. Você pode ter medo psicológico em inúmeras situações. Você pode imaginar perder seu emprego, é o caos. Pode imaginar adquirir uma doença terrível, fatal. Pode imaginar que vai morrer logo. Pode imaginar que está perdendo o amor da sua amada. Ela vai abandonar. Você está sendo desprezado pelas pessoas que vão falar mal de você, que não te respeitam, que você não vai ter sucesso na vida. Você começa a imaginar, aí você tem medo de as mais diversas situações. Todo esse medo tem uma particularidade, é gerado pelo pensamento. Portanto,
Não adianta lutar contra esse medo. Não adianta combater esse medo, porque esse medo, o combate desse medo vai gerar, evidentemente, um fortalecimento do medo. O importante com relação a esse medo é você compreender toda essa estrutura do medo, como ele é alimentado. Você tem de entender que existe um pensador, e esse pensador é um feixe de memórias acumulado, e esse pensador pode ser algo vivo, mas geralmente é algo morto. São memórias que estão contidas ali. Então é este pensador que olha para uma determinada situação e imagina a possibilidade do medo. Dando um exemplo, a pessoa está num local seguro, está bem de saúde, plena saúde, não tem o menor motivo para ter medo, vive tranquila, dali não está nada acontecendo de negativo, a sua vida financeira está equilibrada, a sua vida amorosa está perfeita, os seus filhos estão em plena segurança e correspondendo, se desenvolvendo bem, tudo está acontecendo normal. E você fica sentado ou deitado, passa a pensar sobre o que irá acontecer amanhã. Então você olha para esse passado e imagina uma situação terrível, como perder o emprego, perder a capacidade do autossustento, perder o amor da esposa, algum ente querido morrer, alguma situação acontecer terrível com você, como uma doença, como algo perigoso, um acidente e até mesmo a morte. Pensamento, olha para isso aí, cria essa estrutura que gera o medo, porque ele não está acontecendo agora, ele não é real, ele é imaginário, mas de fato ele já está acontecendo, ele é o medo. O medo que ocorre através do seu pensamento. A grande questão do pensamento é que, diante de toda a situação, o pensamento quer alterar a ideia que está incomodando. Ele gera, porque pensamento é tempo. Pensamento, segundo o Jiddu Krishnamurti, é tempo. Ele gera o que se chama via ser. Você imagina uma situação, imagina que algo, você se divide em observador e coisa observada. Como eu disse, o observador é coisa morta, é formado de memória, e a coisa observada está lá. Aí o observador, ao olhar para si mesmo, vamos dar um exemplo, eu sou mentiroso. Aí a minha mente, o meu pensador, já está pleno de moral, diz que ser mentiroso é uma coisa terrível. Então, ele faz uma separação entre o mentiroso e a mente. É como se ele formasse duas mentes. Uma mente que observa o mentiroso, que condena, que acha que a mentira é moralmente desagradável, terrível. Essa mente que se separou do mentiroso, ela cria uma ideia de superar a mentira, de não ser mentiroso. Então ela cria o via ser. A mesma coisa acontece com o medo. Mas esse via ser é tempo. Na realidade, não existe a separação entre mentiroso. O que existe somente o mentiroso. Como o que existe é somente o medo. Por exemplo, quando eu separo, eu penso numa ideia terrível que poderá acontecer na minha vida em algum momento, eu na verdade, estou criando uma ideia que nada de fato não está acontecendo, mas que essa ideia, ela não está separada de mim. Eu sou ela. A minha mente, meus pensamentos. Portanto, eu sou o observador, é a coisa observada.
E como não existe o amanhã de fato, compreendendo isso, sem nenhum esforço, eu vou, evidentemente, aprender e vou dissolver o medo. Krishnamurti diz que não existe medo do nada, só ocorre medo de alguma coisa. Então, como nada está acontecendo, o que está acontecendo é simplesmente um devaneio, uma sucessão de pensamentos sobre algo que esse medo pode ser oriundo do passado ou sobre uma expectativa negativa do futuro. Oriundo do passado é uma experiência terrível que a pessoa teve, uma doença, e ele tem medo de que essa doença no futuro venha acontecer. Então, eis aí um medo que é oriundo do passado. Ou um medo de que você possa sair se dirigindo para um determinado passeio ou viagem e virar o carro, e, de fato, virar o carro e morrer. Um acidente trágico. Então, os dois tipos de medo, eles não existem. Ocorre, por isso que o Krishnamurti chama de psicológico, ocorre na mente da pessoa. Então, o que é de fato importante? Eu tenho de compreender toda essa estrutura do pensamento. Eu tenho de compreender que esse pensamento é memória. Eu tenho de compreender que esse pensamento é coisa morta. Que o pensamento não é de todo inválido. É importante entender isso. Não é todo pensamento que não serve. Existe o pensamento importante, como aquele pensamento da profissão que você exerce, da técnica que você aplica para a solução dos problemas, do auto-reconhecimento do quem você é. Então, existe um tipo de pensamento saudável e importante. Mas existe o pensamento que ele só faz causar danos. É autodestrutivo. Portanto, você que está vendo esse vídeo, não precisa ser um gênio, não precisa ser um filósofo, ser uma pessoa, sabe mais. Basta que você compreender que todo ser humano, ele tem um pensamento, tem uma mente e tem um pensador. E esse pensador, ele o que é? Um feixe de memória. E geralmente esse pensador é composto, ele não é uma coisa viva, porque a memória é algo que já finalizou. Entender que esse pensamento pode gerar, e com certeza gera medo, expectativas, muita negatividade. Fazer a separação do pensamento que não é saudável, que é oriundo do passado, que é morto, do pensamento importante, que é um pensamento que você vai aplicar a técnica para exercer determinada profissão. Compreender tudo isso, sem luta, sem questionamento, você poderá superar qualquer dificuldade. Você ficar atento, atenção plena ao pensamento que vai profetizar algo negativo na sua vida. Não permitir, no momento presente, sem luta, sem esforço, não permitir que esse pensamento gere esse medo psicológico. Quanto ao medo real, ninguém pode fazer nada. Ele simplesmente irá acontecer e a resposta surgirá sem o pensamento. Pense no que eu disse. Agradeço a todos pela preferência. Peço a um amigo que ajude o canal. Quiser ajudar, pode ajudar com o Pix do canal. O Pix é 085 984 17 4294. Ou o nosso e-mail do canal, que é filosofia e vida para pensar, @gmail.com. Poderá contribuir com qualquer valor e ajudar o nosso canal. Agradeço a todos pela preferência.